Jornal da Cultura, 60 minutos. Apoio Cultural. Natal Feliz Microbanco Nossa Caixa. E Vaspet, a encomenda inteligente. Boa tarde. Pesquisa revela quase 98% dos crimes em São Paulo ficam sem solução. Mais uma grande empresa japonesa quebra e derruba as cotações da Bolsa no Japão. A queda passou de 5% e revela que a crise ainda não acabou. Privatizado com um ágio de quase 1000% o metrô do Rio. O presidente Fernando Henrique faz a última reunião ministerial do ano. Hoje é dia do brasileiro botar o pé na estrada. No sistema Imigrantes, Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista, a expectativa de movimento é de 150 mil veículos neste final de semana. O poder destruidor do El Niño já chegou ao máximo. A informação é da NASA, que analisou imagens feitas por satélite. A seleção brasileira está vencendo a República Tcheca. Este resultado garante a classificação para a próxima fase da Copa do Rei. Um clássico da espionagem volta às telas em nova versão. O filme O Chacal traz o ator Bruce Willis na pele do famoso terrorista. O esplendor e a glória da civilização egípcia, o valioso acervo da antiguidade, é reaberto à visitação no Museu do Louvre, em Paris. O Jornal da Cultura 60 Minutos começa agora. O presidente Fernando Henrique Cardoso comanda daqui a pouco a última reunião ministerial do ano. A repórter Vera Souto está na Granja do Torto, em Brasília, e tem mais informações. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carlos Henrique. Nesta reunião, o presidente Fernando Henrique deve pedir aos ministros, basicamente, austeridade, controle nos gastos para o próximo ano, já que o orçamento está menor e a época é de fazer economia. Esta deve ser também a última reunião ministerial com o atual grupo de ministros. É que muitos deles são candidatos nas próximas eleições e também deverão deixar seus cargos até o mês de abril. O ministro do Planejamento, Antônio Candir, é um dos ministros que deve deixar o cargo e ele vai explicar nessa reunião, basicamente, as principais metas do Plano Brasil em Ação para o próximo ano. Entre elas está a conclusão da duplicação da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Já o ministro da Fazenda, Pedro Malan, deve dar uma ampla explicação sobre o reflexo da crise das bolsas asiáticas aqui, na economia brasileira. E por falar em mercado financeiro, as bolsas de Seul e de Tóquio fecharam em baixa nesta sexta-feira. Na Coreia do Sul, as incertezas foram causadas pela eleição de um presidente da oposição. E no Japão, os investidores reagiram à falência de uma grande empresa. A Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa de 5,2%, o segundo nível mais baixo do ano. A queda foi causada pela falência da empresa Toshoco, uma grande exportadora de alimentos. A Toshoco não conseguiu pagar uma dívida de 5 bilhões de dólares e é a nona grande empresa japonesa a requerer falência este ano. E na Coreia do Sul, nem mesmo as promessas do novo presidente eleito seguraram o mercado de ações. As incertezas sobre o que vai acontecer ao país com o novo governo causaram uma queda de 5,1%. O presidente eleito é o veterano líder da oposição, Kim Dae-jung, de 73 anos. Ele obteve 40,3% dos votos, numa vitória apertada contra o candidato do governo, que ficou com 38,7%. Ele vai se reunir amanhã com o atual presidente, Kim Young-san, para discutir a transição do poder e o pacote de ajuda do FMI de 57 bilhões de dólares. O ex-dissidente chega ao poder numa trajetória de lutas. Ele sobreviveu a um sequestro e a 3 tentativas de assassinato por parte dos militares e viveu o exílio nos Estados Unidos. Agora, tem pela frente o maior desafio: tirar a Coreia da maior crise econômica de sua história. A partir deste fim de semana, os caminhões não podem mais trafegar pelo sistema Anchieta Imigrantes nos horários de pico. O objetivo é diminuir os congestionamentos que acontecem durante o verão. Essas estradas ligam São Paulo ao litoral. E a partir de hoje, muita gente deve pegar a estrada para aproveitar os feriados de Natal e Ano Novo.
E uma das rotas preferidas é justamente a rodovia Imigrantes, onde está o repórter Paulo Renato Soares. Boa tarde, Paulo Renato. Boa tarde, Carlos Henrique. Apesar do movimento tranquilo, começou agora há pouco, antes do meio-dia, e vai até a meia-noite de hoje, o esquema 4x3 do sistema Anchieta Imigrantes, que é a descida pelas duas pistas da Anchieta e subida pela rodovia dos Imigrantes. Amanhã vale o mesmo esquema entre 6 da manhã e 5 da tarde. No domingo, o esquema só será adotado se houver necessidade. Esse esquema deve ser utilizado até o dia 25, dia do Natal, com algumas variações de horário. A partir do dia 26, a DERSA espera um aumento do movimento no sistema. Por isso, vai mudar o esquema para o 5x2, que é a descida pela Imigrantes e pista sul da Anchieta, e subida pela pista norte da Anchieta. O 5x2 valerá das 6 da manhã do dia 26 até às 5 da tarde do dia 27. Eu vou conversar com o Marcos Abel Fonseca, que é o assistente da gerência. Qual a expectativa de movimento para esses dias? Olha, esse fim de semana a estimativa de volume é de cerca de 155 mil veículos desçam ao litoral. E esse esquema 5x2 funciona realmente? É o que vem dando certo? Paulo, na verdade, esse fim de semana, em função desse volume, não há necessidade do 5x2. Porém, a partir do dia 26 e no dia 27, em função do aumento de volume em direção à Baixada Santista, é prioritária a implantação do sistema 5x2. Agora, algumas cidades da Baixada vêm reclamando que isso provoca um problema para os motoristas que querem subir. Como resolver esse problema? Sem dúvida, Paulo. O esquema 5x2, ele aumenta a capacidade de descida e reduz um pouco a capacidade para subida. Com isso, dificultando a subida do pessoal que está no litoral com destino à capital. Em função desse problema, foi adotado através do DR, houve uma portaria estipulada a partir do dia 15, que os caminhões estão proibidos de circular no sistema Anchieta Imigrantes nas sextas-feiras, das 15 às 21 horas para subida, nos sábados para subir e descer entre 10 e 18 horas e no domingo, a partir de 15 até as 24 horas para subida. Ok, obrigado. Bom, essa restrição foi determinada pela portaria da Superintendência do DR, que, como ele já disse, começa a valer a partir de hoje e nas demais sextas-feiras do verão. Os caminhões ficarão proibidos de trafegar entre 3 da tarde e 9 da noite, no sentido litoral capital. Aos sábados, a restrição valerá entre 10 da manhã e 6 da tarde. E nos domingos, entre 3 da tarde e meia-noite, sentido litoral capital. Só que os caminhoneiros autônomos não gostaram nada dessa decisão, mesmo depois que o governo ofereceu o desconto de 50% no pedágio para caminhões que passarem por aqui entre 11 da noite e 5 da manhã, que passarem pelo sistema. Os caminhoneiros estão ameaçando bloquear as rodovias da Baixada Santista em protesto contra a medida. Hoje, eles terão uma reunião com o procurador do estado para tentar derrubar a portaria. Portanto, uma decisão só hoje à tarde. Agora, nos terminais rodoviários de São Paulo, o movimento de passageiros já é grande. Muita gente que vai para o norte e nordeste está embarcando neste final de semana. Passagens só para algumas capitais do sul e nada para o nordeste, como mostra o vídeo repórter Alan Severiano. Final de ano é tempo de partir e de chegar. Com pressa, muita pressa. Tô chegando de Pelotas, tô indo pro Ceará, diretamente pro Ceará, para Iguatu. Minas Gerais, Almenara. Vai passar o Natal lá? É. Pro Piauí. Piauí vai passar o Natal lá? Se Deus quiser. As passagens para as principais cidades das regiões norte e nordeste do país estão esgotadas no período de 19 a 26 de dezembro, apesar das companhias terem colocado mais de 70 carros extra à disposição dos passageiros. O Nordeste agora está lotado, só depois do Natal. Nos 4 terminais de São Paulo, mais de 1.200.000 passageiros estarão embarcando entre os dias 19 e 25 de dezembro. O dia de maior movimento será na próxima segunda-feira, dia 22, quando mais de 200.000 passageiros estarão chegando e saindo de São Paulo. Está muito ansiosa para chegar? Ai, tô demais. Não vejo a hora. Quem tem que se apressar mesmo é quem vai viajar para o litoral norte do Rio, interior do estado de São Paulo ou sul do país. Restam pouquíssimas passagens entre os dias 22 e 26. E tinha passagem normal ou foi carro extra? Carro extra. Vamos pra onde? Eu vou embarcar meu pai para Vitória da Conquista. Também não há mais vagas para Brasília no dia 23. E para quem vai embarcar no Tietê, uma dica: utilize somente os serviços dos carregadores uniformizados de amarelo.
e fique sempre próximo às suas bagagens. No mais, é uma boa viagem. Vídeo repórter Alan Severiano para o Jornal da Cultura 60 Minutos. E na capital paulista termina hoje o rodízio de carros e caminhões. O sistema foi adotado no dia 13 de outubro para reduzir os engarrafamentos nos horários de pico. Veja a reportagem. Férias merecidas. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, o rodízio municipal sai de cena depois de ter conseguido a adesão de 90% dos motoristas e a diminuição dos congestionamentos em até 35%. Os resultados são considerados excelentes e convenceram a maioria. Embora ele comprometa um pouco o dia a dia da gente, ele acaba sendo melhor, porque o trânsito está muito ruim. Eu acho que mais ajudou. E acho que deve continuar, depois das férias. Mas para alguns motoristas que não conseguiram respeitar as regras nem no último dia, o rodízio já vai tarde. Muito ruim, eu moro na Zona Leste, né, e trabalho aqui na Faria Lima, e para mim fica muito ruim, né, de ônibus. Durante o rodízio estadual, o motorista foi obrigado a parar o carro, de acordo com o final da placa, um dia inteiro, uma vez por semana. E a regra valia para 11 municípios da Grande São Paulo. No rodízio municipal, as restrições foram bem menores. A circulação foi proibida apenas na região conhecida como Centro Expandido da capital e só nos horários de pico. A explicação está na fiscalização. Os marronzinhos foram duros e poucos motoristas escaparam. Nos 48 dias de rodízio, a média de multas aplicadas chegou a 3 mil por dia. Nós atingimos os objetivos, que foi melhorar o trânsito nos horários de pico, e, portanto, ele deve voltar com as mesmas regras. O rodízio municipal volta a valer a partir da primeira segunda-feira de fevereiro. Mas será que os motoristas, apesar de aprovarem a ideia, acreditam que esta pode ser a solução definitiva? Eles buscaram uma saída paliativa para o problema, tá? Acho que a solução já deveria ter sido tomada há muito tempo. Bom, e nunca é demais lembrar algumas orientações. Não beber antes de dirigir, usar o cinto de segurança, deixar as crianças no banco traseiro e não exceder o limite de velocidade. Nós voltamos ainda nesta edição com outras informações. Paulo Renato Soares, ao vivo para os 60 Minutos. Elas são pequenas, vieram da Ásia e transformaram as cidades. São as luzes que, neste Natal, substituíram a sobriedade de grandes metrópoles, como São Paulo, por um lar mágico, digno dos contos de fadas. Veja a reportagem de Luiz Cosme. Aquela cidade, com fama de cinzenta, às vezes desumana, não é mais a mesma. São Paulo brilha e empresta a cada um de nós um pouco de sua luz. Nas lojas, tudo pisca. A estrela, os bonecos. Também as velas, a bola de futebol e os corações de quem passa por aqui. Enfeite que você vê pelo olho, recebe, eu acho que cria no seu coração a iluminação, não é? É, dona Mitsuko, estamos mesmo iluminados. É como se de repente a metrópole, sempre carente de verde, ganhasse de presente milhões de árvores. Aquelas árvores que a gente só via nos filmes estão na nossa rua, na fachada das lojas, nas casas, nos prédios. São Paulo é o reflexo de uma cidade com luz própria. A nova mania. Agora tá todo mundo querendo enfeitar, até eu comprei. Agora o pessoal está pegando o espírito de Natal, que é enfeitar, que é o que é bonito, né? A gente não tem a neve, mas tem enfeites, as luzes são lindas. É aí que o comerciante sonha mais alto. Pena que seja Natal uma vez por ano só. Podiam decretar um Natal de 12 meses, todo mundo ia se dar bem. Nesses dias você encontra o Papai Noel em todos os lugares, inclusive nas vitrines. Esse aqui, além da simpatia habitual, toca e canta. E não está sozinho, não. Está acompanhado aí desse outro lado, lado da rua, por uma orquestra muito especial. São bonecos, cada um com seu instrumento. Estrelas de uma noite iluminada, uma noite de Natal. Uma coisa de sonho. O que é que você gosta mais? Bonequinho. A loja comprou 50 mil lâmpadas e garante música até às 10 da noite. O paulistano se encanta e registra a cena. Mas e a dona Julieta,
de 87 anos. Olhar iluminado, ela deixa um conselho. Eu acho tudo muito bonito, mas seria bom se também se lembrassem que é o nascimento de Jesus nessa época. Não é verdade? O que será que precisa ser feito para que as pessoas lembrem disso? É cantar bastante música de Natal. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Sua mensagem foi recebida, dona Julieta. São Paulo canta o Natal e torna o engarrafamento o programa do início da noite. Gostei. As garotas bonitas, né? Quer dizer, você não tá nem incomodado de estar parado aqui nesse trânsito, né? Não. Com as gatas dessas aí cantando, né? Não tem nem como ficar. Nesta nova cidade, o clima é outro. Temos neve. Neve paulista, daquela que não deixa ninguém com frio. Mas se estamos falando das luzes da cidade, é bom lembrar que o símbolo da Cidade Luz, Paris, também está entre nós. E bem na Avenida Paulista. Presentes de um Natal iluminado. Luiz Cosme, 60 minutos. Veja a seguir o resultado do jogo Brasil e República Tcheca pela Copa do Rei. Palmeiras e Vasco fazem os ajustes finais nas duas equipes para a decisão do Campeonato Brasileiro. E imagens da NASA comprovam que o poder destruidor do El Niño já chegou ao ápice. Jornal da Cultura, 60 minutos. Apoio Cultural. Natal Feliz Microbanco Nossa Caixa. E Paspex, a encomenda inteligente. Todo mundo é baiano junto quando ouve Elô Veloso cantar. Mas bem dentro aqui, quando vou da fotografia, via através da sua lente. Especial inédito gravado com exclusividade. Antes que seja tarde, eu canto na maré cheia, você na maré vazante. Dia 26, sexta, à meia-noite. Somos nós, brincando de navegante. 1913, interior de Santa Catarina. Eles rasparam a cabeça e deram início a um conflito sangrento em nome de suas terras. Nesta sexta, o diretor Silvio Bach resgata e recria um episódio da história do Brasil. A Guerra dos Pelados, com Átila Iório, Jofre Soares e Stênio Garcia. Cine Brasil, sexta, 11h30 da noite. Nem 3% dos crimes cometidos em São Paulo foram solucionados entre janeiro e setembro de 97. A pesquisa do Centro de Análise de Dados do Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil mostra que quase 98% dos crimes continuam sem solução. Entre os 10 piores distritos policiais da capital, 7 não conseguiram resolver nenhum caso. Um exemplo é o 19º da Vila Maria, na Zona Norte, que teve 2.111 casos que ficaram só no papel. Entre os 10 melhores distritos, o de Cidade Tiradentes, Zona Leste, foi o que alcançou o maior índice de casos solucionados. Para o interior do estado, as 5 cidades que se destacaram como melhores são Botucatu, Fernandópolis, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o governo está investindo na informatização e na compra de equipamentos para a polícia. A secretaria também informou que já tem um plano para transferir os presos das delegacias para o sistema penitenciário. A precariedade do sistema de segurança da capital paulista fica ainda mais visível se for feita uma comparação com a estrutura da polícia de Nova York. A cidade americana, assim como São Paulo, tem uma população grande
e também convive com um alto índice de violência urbana. A pesquisa foi feita pela Polícia Militar de São Paulo. Nova York tem uma população estimada em 8 milhões de pessoas. Em São Paulo, são 10 milhões. As diferenças começam a se acentuar aqui. A cidade americana tem 36.500 policiais fardados nas ruas. São Paulo, com 2 milhões de habitantes a mais, só tem 21.500. Este ano, Nova York gastou 2 bilhões e 600 milhões de dólares com a segurança pública. O orçamento de São Paulo era, no começo do ano, de apenas 54 milhões, depois suplementado em 1 bilhão e 400 milhões. O resultado de tanta diferença aparece no registro de homicídios. 1.175 em Nova York e 3.700 em São Paulo, mais que o dobro. A seleção brasileira está na final da Copa do Rei, que está sendo disputada em Riad, na Arábia Saudita. O Brasil venceu a República Tcheca, agora há pouco, por 2-0. Gols de Romário e Ronaldinho. O adversário do Brasil sai da partida entre Uruguai e Austrália hoje à tarde. De olho na Copa da França, os 60 minutos relembra hoje um recorde do goleiro italiano Walter Zenga. Ele não levou o título em 90, mas entrou para a história dos mundiais. Na primeira fase, a Itália, dona da casa, estava no grupo A ao lado de Áustria, Tchecoslováquia e Estados Unidos. Passou fácil pelos adversários. Para garantir os bons resultados na primeira fase e também nas etapas seguintes contra o Uruguai e Irlanda, os italianos tinham mais que artilheiros. O time contava com o paredão Walter Zenga. O goleiro passou 517 minutos sem tomar gol e bateu o recorde em mundiais, que era do alemão Maia, com 475 minutos. Zenga só não pôde segurar Canidia. O argentino marcou no segundo tempo do jogo das semifinais. A disputa terminou 1-1 e a prorrogação 0-0. Nos pênaltis, a Argentina ficou com a vaga na final. Segredos dentro e fora de campo. Há 2 dias da grande decisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acerta os últimos detalhes para vencer o Vasco domingo em pleno Maracanã. E nem a contusão de Zinho preocupa. A reportagem é de Celso Miranda. Por mais que se observe o treino, não é possível saber a opção definitiva de Luiz Felipe Scolari para a escalação do Palmeiras. Entre Galeano e Marquinhos no meio-campo, a solução pode ser a saída de Euler, para que Alex atue ao lado de Viola no ataque. A única ocorrência desse treino foi a saída de Zinho. Ele levou uma pancada no tornozelo e com dores foi levado ao ambulatório. Segundo o médico, a contusão não preocupa e Zinho deve atuar contra o Vasco no domingo. Enquanto a comissão técnica trabalha em campo, o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, acerta os últimos detalhes da viagem ao Rio de Janeiro. Muitos dirigentes, muitos torcedores gostariam de viajar junto com a delegação, ficar no mesmo hotel, para dar aquele seu apoio, mas nós achamos isso até prejudicial aos atletas, porque aquele excesso de carinho, às vezes, que eles têm para com os jogadores pode prejudicar. Então, nós resolvemos manter sigilo a respeito disso, para dar uma segurança melhor para os atletas. Temos também a parte da segurança, estamos levando 4 seguranças nossos, contratamos outros seguranças lá no Rio, e é o suficiente para dar toda a retaguarda que a equipe precisa. Edmundo sente dores lombares e não participa do treinamento. O Vasco poupa o craque para a decisão de domingo contra o Palmeiras. Mas só amanhã o jogador fica sabendo se poderá ou não entrar em campo. Se ele não tiver condições legais de jogo, Evair já se prepara para assumir a responsabilidade. Pedrinho ou Mauricinho ganharão a vaga de Edmundo caso o animal não possa jogar. Mas a responsabilidade em campo, Evair já chamou para si. O Vasco vai precisar de um goleador. E como um dos mais experientes do grupo, Evair terá mais espaço à frente para jogar como gosta e também fazer gols. Isso é tudo o que a torcida do Vasco espera. Os ingressos de arquibancada para o Maracanã já estão esgotados. Pode ser na China ou no Japão que eu vou estar lá. É um espetáculo bonito, né? Para quem gosta de futebol, eu acho que tem que ver esses jogos.
O presidente do Flamengo, Kleber Leite, anuncia o retorno de Romário ao Flamengo. O clube carioca pagou ao Valência da Espanha metade do passe, cerca de 3 milhões de dólares. A outra metade é de Romário. O jogador deve assinar um contrato de 2 anos. Será a terceira vez em 3 temporadas que o baixinho defende as cores do Flamengo. Atletas, astros, profissionais e anônimos. Essa é a cara da São Silvestre, a mais importante corrida que encerra o ano no Brasil. O vídeo-repórter Marcelo Novaes foi conferir as inscrições e o treinamento dos que correm por prazer. Na minha opinião, o melhor dia, o momento do dia para treinar é sempre pela manhã. Você tem o ar mais puro, você tem menos movimento na cidade, trânsito. E como a São Silvestre é no período da tarde, eu acho importante durante a semana você fazer alguns treinamentos no horário da prova. Um dos piores trechos dos 15 quilômetros da corrida de São Silvestre é justamente a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É nesse ponto que o corredor vai ter que se esforçar para chegar rápido à Avenida Paulista. Normalmente durmo cedo, acordo cedo para vir treinar, para depois trabalhar, e alimentação normal, sem detonar muito em gordura, mas nada de especial. Eu acho que o horário que as mulheres correm realmente é muito difícil, porque é debaixo de um sol forte, mas... E o treinamento é duro para chegar na prova de São Silvestre? Não é tão difícil, porque eu faço maratona, então eu já tenho uma base de corrida, mas para a pessoa que vai correr a primeira vez, realmente precisa treinar um pouquinho, né? Chegando na Avenida Paulista, e sim vão faltar poucos metros para o final da corrida, que é aqui no número 900, em frente ao prédio da Gazeta da Fundação Caster Libero. O senhor está vindo da onde para fazer aqui a corrida São Silvestre? Belo Horizonte, sou técnico e responsável pela equipe de atletismo do Cruzeiro Esporte Clube. Quantos vêm com o senhor? 7 atletas. Desses 7 atletas, um deles eu tenho esperança de subir no pódio, que vai ser muito importante para o Cruzeiro, Minas Gerais e o Brasil. As inscrições para São Silvestre podem ser feitas na Avenida Paulista 900, no térreo alto, até o dia 20, mas com certeza os atletas que vieram do interior de outros estados poderão fazer a inscrição até o dia 30 de dezembro. O preço? R$ 22. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Primeiro virão as mulheres. O pelotão feminino será montado a partir das 15 horas aqui, para a largada às 15h15. Logo depois da largada das mulheres, o pelotão masculino começará a ser montado, mais ou menos às 15h20. Só que a largada dos homens acontece só às 17 horas. Não temos nenhuma expectativa de querer fazer para ganhar, nem teria. Então só pelo prazer de fazer e porque é uma coisa saudável estar correndo. A gente corre o ano todo e vamos aproveitar a prova. Para os primeiros colocados na categoria masculina e feminina, o prêmio será de R$ 10.000. Vídeo repórter Marcelo Novaes para os 60 minutos. Um homem entra atirando numa agência do correio em Milwaukee, nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. A agência estava lotada no momento do ataque. A informação veiculada agora há pouco pela rede de TV americana CNN dá conta que uma das vítimas fatais tenha sido o próprio pistoleiro, que era um funcionário do correio. Veja agora as outras notícias que são destaque hoje no mundo. Acaba pacificamente uma tomada de reféns no Texas, Estados Unidos. O sequestrador James Lipscomb Jr. entrou numa creche lotada de crianças quando fugia após ter praticado um assalto. Ele já havia libertado a maioria dos reféns, mas mantinha 2 crianças, seu filho e um enteado. Depois de liberá-los, ele se rendeu. O segurança Trevor Rhys Jones, o único sobrevivente do acidente que matou a princesa Diana, volta a Paris para depor sobre o caso. Rhys Jones foi cercado por jornalistas, mas seus advogados dizem que ele ainda não se lembra de nada. Mais um caso de contaminação pela gripe do frango em Hong Kong. A doença já matou 2 pessoas e o medo faz com que muita gente se desfaça dos pássaros de estimação.
Os maiores especialistas em gripe de todo o mundo estão a caminho de Hong Kong para estudar o perigoso vírus. Uma boa notícia para quem não aguenta mais as loucuras do clima mundial causadas pelo fenômeno El Niño. A situação não vai melhorar por algum tempo, mas pelo menos não vai piorar. Isso é o que afirmam os cientistas da NASA. O El Niño, ou o Menino em português, é o nome dado ao aquecimento anormal do Oceano Pacífico, que tem causado mudanças radicais no clima em todo o mundo. De acordo com especialistas da NASA, o El Niño atual é o pior do século, gerando ondas de calor fora de estação, enchentes e até mesmo neve em lugares improváveis como o México. O fenômeno está secando poços ou inundando plantações, arruinando as economias de vários países. As fotos do satélite meteorológico da NASA comparam o El Niño atual com o que aconteceu em 82. As partes vermelhas mostram onde o Pacífico está mais quente. De acordo com os cientistas, a temperatura do mar está 9 graus mais alta do que o normal, o que os faz concluir que o El Niño já chegou ao seu nível máximo e seus efeitos ainda devem ser sentidos pelo menos até a metade do ano que vem, na África, América Latina e Estados Unidos. A seguir, como vai funcionar o novo sistema para financiar a compra da casa própria? Empresas de autopeças fazem acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e garantem que não vão demitir metalúrgicos contaminados pelo vírus da AIDS. Jornal da Cultura, 60 minutos. Apoio Cultural. Natal Feliz Microbanco Nossa Caixa. E Paspex, a encomenda inteligente. Na Rede Cultura, a dança e a música como forma de integração do cidadão à sociedade. Palco, academia e periferia. Espetáculo dirigido pelo coreógrafo Ivaldo Bertazzo e pelo maestro Nelson Aires, realizado pelo Sesc São Paulo. Palco, academia e periferia. Sexta, 10h30 da noite. Black is Beautiful. No Vitrine, você vai conferir a forte presença do negro na mídia americana e brasileira. Nos Estados Unidos, a cultura afro-americana na publicidade, no rádio, na TV e na imprensa. No Brasil, a música, a noite black, os programas de rádio e TV, a literatura, a valorização da beleza negra. E Maria Cristina Poli entrevista o âncora da CNN, Bernard Shaw. Vitrine especial, sábado, 9h30 da noite. O Banco Central muda o cálculo da taxa referencial ATR e reduz o rendimento da poupança. A medida começa a valer em fevereiro, mas se os aplicadores vão perder, quem tem financiamento da casa própria ou qualquer outra dívida indexada à ATR vai ganhar. As prestações devem subir menos. Segundo o Banco Central, a caderneta continua sendo uma boa aplicação, mesmo com o redutor. Mudanças na TR não devem preocupar muito os mutuários do novo sistema financeiro imobiliário. Pelas regras divulgadas ontem e que valem a partir de hoje, quem quiser financiamento vai negociar livremente o prazo e as condições de pagamento com o banco. Quem aderir a esse sistema também vai ficar livre do seguro obrigatório e não precisará comprovar renda familiar. Veja com a repórter Vera Souto. Da reunião do Conselho Monetário Nacional que aconteceu no Ministério da Fazenda, saiu um pacote de medidas para facilitar a compra da casa própria. As principais mudanças: mesmo quem já tem outro imóvel financiado pode pedir um empréstimo. O prazo de pagamento e o reajuste serão negociados direto com a Caixa Econômica ou com os bancos privados, que também vão oferecer essa linha de financiamento. Com a volta do financiamento direto, incorporadoras e construtoras não vão precisar mais financiar imóveis, ficando responsáveis só pela construção.
Não há mais necessidade de apresentar comprovante de renda para requerer o financiamento. A comprovação de renda passou a ser de exclusiva competência das instituições financeiras. Elas que vão definir como elas vão avaliar esse quadro. E o seguro habitacional deixa de ser obrigatório, uma velha reivindicação das associações de mutuários, já que o seguro encarecia bastante a prestação. Quanto equivale mais ou menos o seguro obrigatório que o mutuário paga hoje? Equivale a 30% do valor da prestação em média. Seria interessante que o mutuário verificasse que esse valor que ele paga está excessivamente onerado, né? Com essa abertura, o mutuário poderia ter acesso a seguros muito mais baratos. A nova linha de financiamento agradou o Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov, que prevê crescimento de 15% nas vendas de imóveis no próximo ano e deve ter reflexo positivo no mercado de trabalho. Em novembro, o setor da construção civil demitiu 1.304 trabalhadores. Isso preocupou o governo, porque agravou o problema do desemprego. Com o novo sistema de financiamento da habitação, o comprador não poderá usar o fundo de garantia para abater as prestações ou o saldo devedor. Para os bancos, a vantagem do SFI é que fica mais fácil retomar o imóvel por falta de pagamento. O metrô do Rio de Janeiro foi privatizado hoje. O consórcio Oportrans, formado por empresas brasileiras e argentinas, deu o maior lance, 291 milhões de reais. O ágio foi de 921%, sobre o preço mínimo de 28 milhões de reais. Aqui em São Paulo, a Bolsa de Valores abriu agora há pouco em queda. Neste momento, o índice é de menos 3,61%. Os investidores estão bastante cautelosos por causa da crise financeira que voltou a atingir em cheio as bolsas do Sudeste Asiático, com forte reflexo também nas bolsas europeias. Confira agora os indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar comercial vale R$ 1,11 na compra e na venda. No paralelo é negociado a R$ 1,18 na compra e R$ 1,20 na venda. O dólar turismo vale R$ 1,10 na compra e R$ 1,15 na venda. O grama do ouro está cotado a R$ 10,60. Os CDBs pós-fixados de 151 dias pagam juros de 13% ao ano mais TR. Os CDBs pré-fixados de 31 dias pagam juros de 26,67% ao ano, já descontado o imposto de renda. E a caderneta de poupança, que vence hoje, rende 2,29%. A Federação dos Metalúrgicos da CUT de São Paulo e as empresas de autopeças não chegaram a um acordo sobre a redução da jornada de trabalho e salário. As negociações vão ser retomadas em janeiro. A única novidade é um acordo inédito na área de saúde. Os trabalhadores contaminados pelo vírus HIV não serão demitidos. Eles terão garantidos emprego e salário até o afastamento pelo INSS. Veja com a repórter Roberta Manresa. Adriano, de 19 anos, era office boy e resolveu revelar ao patrão que havia contraído o vírus da AIDS. A primeira reação foi boa, mas logo depois o empresário mudou o comportamento. Criou dificuldades, tentando se livrar do funcionário soropositivo. A pressão aumentou e Adriano foi forçado a largar o emprego. Na verdade, ele não queria me ver por perto, né? Ele queria que me afastasse da empresa para evitar complicações futuras, né? Os trabalhadores de indústrias de fundição, portadores do HIV, não terão mais que passar por esse tipo de constrangimento. Um acordo inédito foi assinado recentemente e divulgado agora pela Federação dos Metalúrgicos da CUT de São Paulo. No setor de autopeças, este direito vigora há cerca de 6 meses. Neste caso, a conquista foi por decisão judicial. Para estes metalúrgicos, estão garantidos emprego e salário até o afastamento pelo INSS. Agora, a federação quer ampliar esse direito a todos os trabalhadores do Estado. Nós estamos com essa mesma pauta de reivindicação para os outros grupos patronais. E, a partir de janeiro, nós vamos estar sentando com esses grupos patronais para discutir esse assunto. A Federação dos Metalúrgicos também quer facilitar a prevenção para evitar que mais trabalhadores se contaminem.
O preservativo no Brasil é um dos mais caros do mundo. E para entrar também na luta de prevenção à AIDS, a Federação dos Metalúrgicos lançou a campanha Camisinha, um direito de todos. A ideia é incluir o preservativo na cesta básica dos trabalhadores, além de tentar conseguir a isenção dos impostos sobre o preservativo. O presidente do Grupo de Incentivo à Vida, que atende cerca de 600 soropositivos na Zona Sul de São Paulo, aprova a iniciativa dos sindicalistas e confirma: o trabalho é importante para o portador do HIV. Ele mesmo nunca deixou de trabalhar. A gente está vendo aí cada vez mais nas pesquisas que existe uma queda da mortalidade, uma queda das internações, uma queda das infecções oportunistas. Então o trabalho hoje, ele não é uma coisa que ele pode e continuar trabalhando, é uma necessidade. A seguir, novo serviço informa as estradas em melhores condições para viagem em todo o país. Em São Paulo, o sistema Anchieta Imigrantes ganha um pouco do espaço dos caminhões. Eles não podem mais circular nos horários de pico. Jornal da Cultura, 60 minutos. Apoio Cultural. Natal Feliz Microbanco Nossa Caixa. E Paspex, a encomenda inteligente. Mediterrâneo com Fortuna. Uma viagem musical pela costa do mar Mediterrâneo. Fortuna, a intérprete brasileira cantando em latino num especial inédito gravado com exclusividade. Fortuna, dia 30, terça, 10h30 da noite. Filmes no fim de ano da Rede Cultura. Um jeito diferente de ver e fazer televisão. Quando ele toca, alguma coisa acontece em sua mente, em seu coração, em sua alma. Ele mergulha no mundo que transcende o violoncelo. Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Apresenta o maior fenômeno mundial da música erudita. Yo-Yo Ma, inspirado por Bach. Filmes inéditos baseados nas suítes para solo de violoncelo de Johann Sebastian Bach. Para cada filme, um diretor, uma arte, uma inspiração. Sábado, 10h30 da noite, Sarabanda. A música de Bach é a trilha sonora. Uma inspiração para um registro cinematográfico. Diante da câmera, os conflitos e as ansiedades das relações humanas. E nas próximas semanas, Lutando por Esperança. O encontro de Yo-Yo Ma com Tamazaburu Bando, o maior nome do teatro kabuki. E 6 gestos. Os campeões de patinação Jane Torville e Christopher Dean deslizam sobre o gelo ao som da suíte número 6. Yo-Yo Ma, inspirado por Bach. Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Sábado, 10h30 da noite. Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Apoio Cultural. Folha, não dá para não ler. Nós voltamos agora à Rodovia dos Imigrantes para acompanhar o primeiro fim de semana dos paulistas sem caminhões nas estradas que levam ao litoral nos horários de pico. De lá fala o repórter Paulo Renato Soares com mais informações. Paulo Renato. Mais de 9.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes nas estradas brasileiras. O motorista é quase sempre o responsável. Em cada 100 casos, mais de 60 ocorrem por embriaguez. E é justamente durante as festas de final de ano e a temporada de férias que o número de mortes renova esse triste recorde. Esse é o assunto do Repórter Cidadania de hoje, com a repórter Laila Dalva.
para a temporada é de tráfego intenso nas rodovias. Além das tradicionais férias na praia, o aumento nas vendas de automóveis este ano deve levar muito mais gente para as estradas. Apesar da morosidade do tráfego, o número de acidentes deve aumentar, como é comum nessa época do ano. Segundo o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, 115 mil acidentes ocorrem por ano nas rodovias brasileiras. O resultado, 9.100 pessoas mortas todos os anos. O excesso de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas são as principais causas relacionadas a esses acidentes. Quem está acostumado a enfrentar os riscos da estrada para fugir da capital paulista nos fins de semana, sabe de cor o que provoca tantos acidentes. Excesso de velocidade e imprudência. Tem alguns motoristas imprudentes, né, com excesso de velocidade e fazendo manobras indevidas, né. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. Segundo o Grupo Executivo de Redução de Acidentes no Trânsito, o GERAT, a média internacional de mortes em acidentes com automóveis é de 3 pessoas por 10 mil veículos. Nos Estados Unidos, o número de mortos cai para 2. No Brasil, são mais de 9 mortes para cada 10 mil veículos. Aqui no Brasil, guiar se considera uma brincadeira, uma coisa simples, automática, que qualquer criança faz. E isso vem sendo passado de pai para filho. E esta é a realidade. Hoje, o motorista brasileiro, nós consideramos, por estudos e pesquisa, que é um motorista de altíssimo risco. Então, todas aquelas coisas inadequadas que ele faz na cidade, ele acaba fazendo na estrada. O motorista deve ter cuidados com o carro antes de seguir viagem. A primeira coisa que ele tem que verificar é o sistema de freio, sistema de direção, suspensão, amortecedor, óleo de freio, que tem que ser feita uma troca a cada ano ou cada 20 mil quilômetros. Você pode também olhar visual, como você pode levar até uma oficina para fazer um reparo melhor. Alguns itens podem ser verificados sem a necessidade de um mecânico. São itens básicos muito fáceis. O que você tem que verificar? Filtro de ar, as condições do filtro de ar. Você tem que verificar sistema de arrefecimento, sistema de óleo de freio. Necessário também completar a água que limpa o para-brisa? Sim, é necessário porque se você suja o para-brisa na estrada com fumaça, com óleo que bate de outros veículos, né, barro, e você perde a visibilidade. Então a água do limpador de para-brisa é muito importante. Faróis, lanternas, luzes traseiras, luz de freio, pisca-pisca e pisca-alerta também devem estar funcionando perfeitamente. Lembre-se de que o uso do cinto é obrigatório e ter o equipamento de segurança do carro em ordem também. Triângulo tem que estar em perfeito estado. Pneu também tem que estar com a borracha boa, tá? E calibrado. Macaco, chave de roda e mais o extintor que fica dentro do veículo, que também tem sua validade de 1 ano. Tem que estar sempre com a validade correta. Depois dos cuidados com o automóvel, o motorista deve prestar atenção na maneira de dirigir nas estradas. Ele deve ter uma atenção redobrada, não deve exceder na velocidade, não deve fazer ultrapassagens perigosas. No caso de neblina, ele deve manter os faróis ligados, manter uma velocidade de acordo com sua visibilidade. Estando na serra, não desça em ponto morto, desça com o veículo uma marcha lenta e, é lógico, obedecendo a sinalização e a velocidade. Quais foram os cuidados que você tomou antes de resolver que ia viajar? Nenhum, só arrumar a bagagem. Como é que o senhor dirige nas estradas? Com cautela, olhando no horizonte, assim, não na frente, porque se olhar só na frente, você esquece de ver o que está acontecendo, né? Dirige pelos outros também, além de se dirigir pra gente, tem que dirigir pelos outros. Tem muito motorista ruim. Sempre enche pneu, vejo óleo, vejo água, tomo muito cuidado, né? Principalmente quando está chovendo, assim. Mas é preciso ainda pôr em prática o que muitos parecem saber para que os brasileiros deixem de morrer nas ruas e estradas do país. Laila Daua, 60 minutos. Neste momento, o movimento é tranquilo em todas as cidades de São Paulo. Aqui no sistema Anchieta Imigrantes, nós já estamos com 1h30 que foi implantado o esquema 4x3 e o movimento ainda é considerado normal. A Polícia Rodoviária Estadual já iniciou a Operação Férias. A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Natal no próximo dia 23, com um reforço de policiamento em todo o país. E o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem lançou um serviço para ajudar os motoristas que estão saindo em férias. Quem vai viajar pode ligar para uma central
que informa quais as rodovias que estão em melhores condições. Veja com Jesse Campos. Mais da metade das estradas federais precisa de recuperação. O DNR é responsável por 89 mil quilômetros de rodovia em todo o país e reconhece que parte dos acidentes é provocada pela falta de conservação. No ano passado, foram quase 200 mil acidentes. Um problema que vem aumentando porque o número de carros no país cresce 12% a cada ano. Quem vai pegar a estrada nesse fim de ano vai ter uma ajuda do DNR, um serviço para atender os motoristas de todo o país. Das 8 da manhã às 8 da noite, 12 funcionários vão dar informações sobre as rodovias federais. É só ligar para 0800 61 15 35. O serviço informa também quanto combustível vai ser necessário para a viagem. Já na primeira hora de funcionamento, o programa recebeu 144 ligações de todo o país. Muita gente que está viajando de férias nessa época do ano pode saber pelo telefone a melhor rota e o caminho mais curto. Por exemplo, quem está saindo de Brasília para Fortaleza, qual o melhor caminho que vocês indicam? Olha, pegando a BR-020 no Goiás, passando pela BR-135 na Bahia, pegando a BR-135 no Piauí, pegando a BR-230 no Piauí e pegando a 020 no Ceará. Tá? Esses são o caminho mais rápido e melhores das condições das estradas. E desejamos a todos uma feliz viagem. Sol e calor no fim de semana do Paulista. Veja a previsão do tempo para hoje em todo o país. Chuvas isoladas e períodos de melhoria no norte do país. Máxima 37 graus. Nebulosidade variável no nordeste. Máxima 38. Chuvas isoladas na região centro-oeste, máxima 36 graus. No sul, pancadas de chuva à tarde, máxima 37. A nebulosidade continua na região sudeste, máxima 34 graus. Em São Paulo, a nebulosidade aumenta à tarde por causa do calor. Pode chover em pontos isolados do estado. Na capital, máxima de 32 graus. Litoral, 30. E no interior, chega aos 34 graus. Veja a seguir, O Chacal, uma nova versão de um clássico de espionagem, estreia hoje nos cinemas. O Louvre, em Paris, reabre as salas dedicadas a uma de suas grandes estrelas. O valioso acervo do Antigo Egito conquista mais espaço no museu. Jornal da Cultura, 60 minutos. Apoio Cultural. Natal Feliz Microbanco Nossa Caixa. E Paspex, a encomenda inteligente. Agora são 2 programas de renda mínima. Um do governo, outro da oposição. O projeto da oposição é de autoria do senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que já vem sendo aplicado em Campinas e também em Brasília. Hoje, o senador dá sua opinião sobre o projeto do governo. Afinal, qual é a idade ideal para uma criança ingressar no primeiro grau? 6 ou 7 anos? A questão é polêmica e tem mãe que já entrou na justiça para garantir vaga para o filho. A secretária paulista de Educação, Rose Neubar, fala do assunto. Vendas de final do ano e manutenção dos incentivos para as indústrias de eletrodomésticos na Zona Franca de Manaus. O presidente da Eletros, Roberto Macedo, faz um balanço do ano. O Opinião Nacional começa às 8h30 da noite com a sua participação, por fax, telefone ou via internet. Até lá. Musicais no fim de ano da Rede Cultura. Um jeito diferente de ver e fazer televisão. Na véspera de Natal, as novas canções do Pérola Negra, Luiz Melodia, 14 quilates. Espetáculo inédito e exclusivo. Tô quase acreditando, Luiz Melodia, 14 quilates. ao som da maraca, do tambor do bambu, eu vou pra ilha de Cuba. Se preocupe comigo, se não me habituar. Dia 24, quarta, 9h30 da noite. Pra não cair me dá mal. A
Atenção, um avião com 104 pessoas a bordo caiu no litoral de Sumatra, na Indonésia. O aparelho era um Boeing 737 de uma companhia aérea de Singapura. Todas as pessoas morreram e as causas do acidente estão sendo investigadas. O Diário Oficial da União está circulando hoje com mais de 2.000 páginas. É a maior publicação já editada no mundo e pode entrar para o livro dos recordes. Veja com Samuel Figueiredo. São 2.120 páginas recheadas de decretos, leis, atos e medidas provisórias, pesando um total de 5,250 kg. O Diário Oficial, que circula hoje, é a maior publicação desse gênero já editada no mundo. Para imprimir tanta informação, foram usadas 36 toneladas de papel, o que equivale a 90 bobinas iguais a essa. Se uma pessoa levar em média de 1 minuto a 1 minuto e meio para ler cada página dessa, vai gastar mais de 40 horas para ler o jornal inteiro. O nosso jornal hoje está batendo um recorde de 2.120 páginas. Em número de páginas, que temos conhecimento, é maior do mundo. Com certeza o Guinness vai registrar. Tem boas notícias, o governo normalmente está soltando algumas notícias boas, né? E algumas decisões não muito boas dos tribunais. O clássico O Dia do Chacal, rodado em 73, ganha nova versão e é a principal estreia nos cinemas neste final de semana. Filmado em 10 cidades, O Chacal tem no elenco Richard Gere, Sidney Poitier e Bruce Willis, desta vez no papel do bandido da história. Num papel raro em sua carreira, Bruce Willis assume o personagem título em O Chacal. Ele vive um assassino contratado por terroristas internacionais para eliminar um alto funcionário do governo americano. Seu preço, 70 milhões de dólares. O método do Chacal é estar sempre mudando de lugar e de identidade, até várias vezes no mesmo dia. Sobreviver um bandido, Bruce Willis fala que é assustador, porque ele chegou tão perto disso que entende como é fácil acontecer. É como subir num prédio e sentir vontade de pular. Diz que chegou tão perto do mundo do crime que quase desistiu da carreira de ator. Na trilha do Chacal estão um agente do FBI, vivido por Sidney Poitier, e uma oficial da inteligência russa, personagem de Diane Venora. Mas como quem viu o Chacal não viveu para descrever sua aparência, eles são obrigados a pedir ajuda a Declan Mulken, papel de Richard Gere, um terrorista irlandês que tem sua própria história com um assassino. Para o ator, este filme é tão diferente do original que quem viu o primeiro nem vai reconhecê-lo neste. O Chacal foi baseado no roteiro do clássico O Dia do Chacal, de 73, mas o material foi retrabalhado e atualizado, incluindo novos personagens e tecnologias. O diretor Michael Caton Jones revela que filmou em 10 cidades diferentes, na Europa, Estados Unidos e Canadá. Na Lina, um bom par de sapatos e uma saúde de ferro. Done. Preston. Declan, Flash. You remember Valentina said a statement, public and brutal. A partir deste domingo, o histórico Museu do Louvre, em Paris, tem um atrativo a mais. As salas com antiguidades egípcias serão reabertas ao público depois de uma grande reforma que durou anos. O presidente Jacques Chirac vai inaugurar hoje as novas alas reformadas do Museu do Louvre, que abrigam 5.000 peças egípcias. Muitas das obras foram levadas para a França pelo próprio Napoleão, que invadiu o Egito em 1798. Com a reforma, a coleção egípcia ganhou 60% a mais de espaço. Agora, os visitantes poderão apreciar as belezas dessa civilização expostas como merecem. Os 60 Minutos fica por aqui. Uma boa tarde, bom fim de semana.